É o autor português mais vendido em 2020 e 2021. Em pequeno queria ser ator, jogador de futebol ou cantor, mas anos mais tarde formou-se em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Acaba, no entanto, por ser a escrita a dar-lhe mediatismo e reconhecimento. Recentemente lançou Como se fosse a primeira vez. Raul Minhalma, hoje em 40 minutos na Rádio Observador. Bem-vindo, Raul. Obrigada. Fizeste esta viagem de propósito, É temos verdade, de dizer, é verdade, não é? sim. De propósito, até Lisboa para estar aqui connosco nas manhãs 360 fim de semana. Raul, qual é o segredo para ser o autor mais vendido? Bom, eu acho que primeiro foi tudo um processo, né? E acho que são várias coisas que se combinam. Não só livros, naturalmente, acho eu, espero, apelativos, não é? E acabam por ser, acabam por ser comerciais e é uma escrita muito hum, aberta ao público em geral. E, portanto, é por isso que se trata de um livro quase, ou livros quase comerciais. E por isso acho que chega a um grande público e por isso ajuda-me a chegar mais acima nos tops. Mas também é, acima de tudo, acredito, e isso o mais importante, livros que chegam ao coração das pessoas, que ajudem as pessoas e elas sabem que ao lerem um livro meu vão encontrar eventualmente respostas para aquilo que precisam, eventualmente alguma ajuda que estejam a procurar. Além disso, e ao mesmo tempo estão entretidas a ler uma história que as emocione, porque apesar de tudo um livro será sempre um meio de entretenimento também, e portanto esse é um dos pilares das minhas obras, tem de entreter, tem de ensinar alguma coisa e tem de emocionar os meus leitores. Mas há alguma fórmula? Bom, há a fórmula típica de contar uma história narrativa, isso já usa-se no cinema, usa-se em todo lado, e eu também não fujo à regra, não vou inventar agora a roda, não é? E portanto e as minhas histórias também seguem esse desenvolvimento natural de uma narrativa. Acho que tenho contado bem as minhas histórias. Isso também ajuda a que o leitor esteja sempre interessado e motivado a ler o próximo capítulo. Eu também procuro que assim seja, ou seja, acabar cada capítulo sempre com algo que nos chama, como acontece nas séries, naturalmente, mas com algo que chame para ler o próximo capítulo. Uma espécie quase de teasers, De não é? teaser. De teasers. Exatamente. Tu sentes alguma pressão? Este título de autor mais vendido faz com que, por exemplo, ainda agora estávamos aqui, como é que vai ser neste ano de 2023? É assim, não, para mim é lido bem com isso, ou aprendi a lidar bem com isso, porque sei que faz parte. Não vou ser sempre o mais vendido, e estou a contar com isso, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, deixei de ser. O importante é que, se não for o mais vendido, que esteja pelo menos lá perto, e já será bom. Obviamente que todos nós queremos estar lá em cima o tempo todo, não sendo possível, estou consciente disso, e está tudo bem na mesma. O importante é que eu continuar a criar, a dar o meu melhor todos os anos, e espero que os meus leitores me continuem a acompanhar. E pronto, não tem de ser sempre o mais vendido. Eventualmente, mais tarde ou mais cedo, deixarei de ser, mas continuarei a ser o mesmo autor de sempre e a trazer sempre algo novo. E, Todos os anos. e como é que o engraçadinho da turma consegue escrever algumas histórias muitas vezes tão dramáticas e até pesadas? Eu sempre gostei de emocionar as pessoas. Foi algo que eu percebi muito cedo. Eu gostava de emocionar as pessoas. E quando era mais novo, eu gostava de as emocionar através do riso, fazê-las rir. E isso entusiasma. E, portanto, quando era mais novo, eu era esse engraçadinho. E fazia teatro e pronto. Adorava fazer as pessoas rir e continuo a adorar fazer as pessoas rir. E, portanto, no meio familiar, eu continuo a ser esse engraçadinho. No meio dos amigos, não sou o escritor, continuo a ser o engraçadinho. Mas há muitas formas de emocionar. E há muitas emoções. E, portanto, hoje em dia, dedico-me mais a fazer as pessoas, sei lá, chorar também, através de, não de tristeza, mas de emoção. Portanto, para mim, seja de tristeza, de alegria ou até de raiva, as personagens transmitem várias emoções. O que eu quero é que esse livro emocione alguém. Se não emocionar, falhou de alguma forma, enquanto obra literária. E tu, o mais engraçado é que tu começaste a escrever depois de uma desilusão. Eu acho que é sempre uma parte da nossa vida que nos dá muito conteúdo, seja para criar. Qualquer Sim. artista parte sempre disso e faz da dor amor. E a vida ensinou-me um bocadinho a fazer isso. E quando tive essas desilusões, uma delas foi a que me ajudou a começar e outras Mas a falar ajudaram-me. neste caso de uma desilusão amorosa. Amorosa, não é? Na altura ela deixou-me ficar. E bem,
E bem, fez muito bem, fez muito bem. Mas, Eu aposto que ela já se arrependeu. não, fez muito bem. Não. Não, mas ainda bem, não é? Porquê? Ainda bem porque correu bem a partir daí. Não, e teve razões e boas razões para isso e fez muito bem. E estou melhor assim também, portanto. Mas isso já há muitos anos atrás, portanto, já nem eu sou muito bem essa pessoa. Mas são esses momentos que nos ajudam. E nessa altura eu sentia-me naturalmente em baixo e achava que precisava de alguma coisa para me sentir minimamente especial e fazê-la sentir-se arrependida, não é? Ah, vês? Então foi- Eu sabia. Foi numa altura em eu que- sabia. Eu percebo destas coisas, está bem? E portanto foi numa altura em que eu me dediquei, lá está, a experimentar a arte, a representação. Comecei a fazer teatro amador na escola e tudo mais. Aliás, o meu primeiro autógrafo foi depois de fazer uma peça de teatro. Foi na escola e foi assim o meu primeiro autógrafo. E Sim, aquilo, porque tu, para além de, desculpa interromper, tens os livros, mas também já escreveste uma peça de teatro e já algumas músicas, já começaste algumas músicas. Sim, a última música oficialmente que eu escrevi até foi em direto num programa de televisão e até ficou bonitinha. Mas sim, quando era mais novo, Ok. dedicava-me a isso. Só que um pequeno parênteses. Aprendi a tocar guitarra e a escrever e a compor umas músicas, aquilo, pronto. Uma coisa tudo de amadora e escrevi uma peça de teatro, mas tudo, lá está. Estava-me a conhecer e a experimentar, mas obviamente depois acabei por me instalar aqui nos romances e nos livros. E o que é que este curso superior de engenharia tem a ver com isto tudo? É assim, eu... Eu tinha que tirar um curso. Essa é uma das justificações. Eu tinha de tirar um curso. E, portanto, ainda hoje a minha mãe me diz para eu arranjar um emprego. Portanto, aliás, se me oferecesse um trabalho, assim, seja engenharia mecânica ou em outro sítio qualquer, ela dizia, olha, aproveita, agarra essa A oportunidade. sério? Mas Se bem porquê? que- Porque acha que também, lá está, é daquelas profissões, ser escritor que... quer dizer, quase atrevo-me a dizer que no nosso país nada proporciona uma grande estabilidade neste momento. Sim, mas digo eu, ainda mais, mas- não é? Ainda mais instável, Sim, não é? qualquer Sob vida esse de ponto de vista. artista, qualquer que Sim. seja, nós vivemos do público, não é? E vivemos destas oportunidades. E eu só vivo da escrita já desde que saí da faculdade em 2016. Portanto, este é o meu trabalho a tempo inteiro. E, portanto, é outra gestão. Não temos aquele salário fixo ao final do mês. Se vendermos muito, temos muito. Se vendermos pouco, temos pouco. Mas temos de, obviamente, isto obriga-nos a estar sempre a dar o melhor e a ter sempre algo novo, mas isso é como qualquer artista, vivemos neste limbo entre o muito e o pouco, entre a incerteza, mas é bom, é divertido. Mas o curso foi para responder à família, às necessidades da família, ou Não. alguma vez pensou em não fazer sequer um curso superior e tentar seguir logo por este caminho da escrita? Eu sempre fui muito racional e sabia que qualquer arte fosse, não me daria essa segurança. Então, como eu gosto de dar sempre passos muito seguros, eu disse, ok, então eu tenho que entrar num curso. E entrei em engenharia porque me dava essas garantias, essa segurança. Mas nunca deixei de escrever, aliás, eu já escrevia antes de entrar para o curso de engenharia. Mas eu tinha duas mãos, pensei assim para mim, tenho duas mãos, com uma vou agarrar aquilo que eu quero e com outra vou agarrar aquilo que eu preciso. E aquilo que eu precisava era essa segurança, essa garantia, esse plano B. E depois entreguei à vida. Entreguei ao destino, desapeguei. E a vida depois logo decidiu, curiosamente, no dia em que eu apresentei a minha tese, saiu o meu livro Larga Quem Não Te Agarra. Na altura foi logo um best-seller, foi o meu primeiro livro aqui na manuscrito e que me permitiu ter esta escala mais nacional e comecei logo a viver da escrita. Portanto, acho que foi um sinal da vida a dizer que se calhar vais por aqui. E por enquanto, cá Mas estou. estamos a falar aqui de um curso, esta é a relação que eu ainda não percebi. Nada Por tem que exemplo, ver, não é? Não é isso, um curso científico, matemática, física. Como é que daqui se vai parar a uma área que parece completamente do lado oposto, não é? Isto digo eu que sempre tive imensas dificuldades com a matemática. Também Eu procuro ser... Naquilo que eu faço, eu procuro ser bom, não é? E no curso, ainda que não me identificasse propriamente, portanto, eu fazia para cumprir calendário, basicamente, portanto, não me empenhava. Era um aluno bom, apesar de tudo, mas era aquilo que era a estratégia. Portanto, eu estudava aquilo, ia para o exame, tirava uma nota boa e apagava do meu cérebro, não quero mais saber disto. E pronto, eu acho que, se nós pensarmos na antiguidade, os maiores filósofos eram também os maiores matemáticos, provavelmente. Portanto, se calhar Sim, as claro. coisas não estão assim tão distantes uma da Ok. outra. Claro. Mas trouxe os números comigo e trago os números comigo
E os meus próprios livros, seguem todos eles um padrão numérico. Temos que explorar, exatamente. Olha, ainda bem que falaste nisso, porque vamos começar pelo primeiro. Os teus livros têm sempre 300 páginas. É. Porquê? Porquê? Isto é, se tu quiseres falar. Aliás, vamos já lançar aqui para a mesa. 300 páginas, o título tem sempre 6 palavras, há mais condicionantes, 8 páginas de... 6 de ficha técnica. Não, sim. Então páginas, sim. título de Pensei 6 que ias- palavras, 8 páginas de ficha técnica, 50 capítulos, todos os capítulos têm 6 páginas, enfim, os títulos têm sempre, pronto, as tais 6 palavras, e depois há outros detalhes. Por exemplo, nas capas dos livros não se podem ver rostos e os nomes das personagens não podem ter acentos. Bem, dito assim parece que é muita coisa, não é? Manias, parece só manias, né? São manias. Não, mas há uma razão de ser. Há uma razão. Eu gosto de ter que os meus livros tenham brio. Eu gosto de dar esse brio ao meu trabalho. E uma coisa é eu acabar, começo um capítulo e acabo quando me apetece. Outra coisa é não. O capítulo tem de acabar naquela página exatamente. E o livro tem de acabar exatamente naquela página e tudo tem de fazer sentido até lá. Não vais acabar à toa, não vais acabar assim de repente. E portanto isso é um desafio, primeiro de tudo, que eu coloco a mim próprio. É uma forma de dar brio ao meu trabalho. Aliás, já no Lar a Quem Não Te Agarra já fazia isso. São 500 textos e todos eles têm 15 linhas. Porque acho que eu acho que isto vem de Camões. A história de Lusíadas, Dos Lusíadas, tudo muito, sim. decassílabas e essas coisas, e eu achei aquilo interessante. E se calhar, isto é desafiante. E trouxe isso também para a minha obra, para dar esse extra, um desafio, como se já não fosse trabalho suficiente escrever um livro, colocar esses desafios a mim próprios, e a mim próprio, aliás, e tem a dificuldade extra de, por exemplo, o capítulo tem de ter 6 páginas e tem de acabar com sentido. E às vezes uma cena é demasiado grande para um capítulo e demasiado curta para 2. Então isso obriga-me a reformular tudo outra vez. Mas pronto, mas acho que, por exemplo, o leitor quando vai ler, e às vezes as pessoas gostam de ler um capítulo, e às vezes nós estamos a ler um livro, não é? E se o capítulo for muito grande, se calhar já vamos deixar para o dia seguinte, não é? Estamos lá à noite a ler. Se for curtinho, ainda vamos ler esse capítulo. Então os meus livros já não acontece isso, as pessoas já sabem que todos eles são do mesmo tamanho. Eu, para além dos Lusíadas, estava a lembrar da poesia, não é? Que é quase matemática também, mas isso é quase uma obsessão, é quase como aquelas pessoas que não gostam de ver uma gravata mal apertada ou uma gaveta com roupa de diferentes cores misturada. Eu acho que não sofro de toque, mas... Olha, eu tenho algumas, eu se calhar sofro. Acho que todos nós temos assim um pontinho, não é? Tudo direitinho ali, um lápis no final. Não, mas eu acho que, acima de tudo, acho que é isso. Dar um brio e esse extra, porque acho que, lá está, é uma curiosidade, mas que acaba por tornar o livro. E eu, para mim, olho para o livro como uma obra de arte. E tenho esta ideia, se calhar errada, mas para mim um livro tem de dar trabalho. E eu acho que coloquei esses desafios extras. E podia ter colocado outros, e ainda bem que nos coloquei, porque senão só me iria dar mais trabalho. Mas acho que dá um brio a esta obra de arte, que eu procuro que seja cada livro meu. Isto nada tem a ver com superstição. És supersticioso? Não, mas curiosamente... não sei se sabes ou entendes, ou já leste, ou tens curiosidade sobre numerologia. Sim. Mas é engraçado, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, aliás. O número 6 é o número do amor. Sim. Não é conhecido como o número do amor. E por acaso os capítulos têm 6 páginas, os títulos têm 6 páginas, mas nem é por causa disso. É porque, para mim, é o tamanho perfeito. Tal como uma música tem 3 minutos e um filme 90 minutos. Ou tinha, agora são todos eles... Ou as séries, agora que já para são... mim, um livro, o tamanho certo para ele, a história iniciar, desenvolver-se e fechar, para mim, o tamanho perfeito são as 300 páginas. E o título, para dizer a mensagem perfeita, são as 6 palavras. Isso não limita. Nós, quando pensamos num artista, pensamos na capacidade que ele tem de quase estar a criar até parar, não é? No fundo, enquanto está inspirado, não é? Isso não limita depois o trabalho enquanto escritor? Limita em vários sentidos, mas isso obriga a apurar outros sentidos também. E obriga-me a ter outro rigor no meu trabalho e outra atenção e outra ginástica. Mas lá está, eu acho que isso depois também se traduz em valor para a obra que eu estou a criar. Como eu estava a dizer, uma coisa é eu acabar quando me apetece. Não me limita porque eu não sou esse criador também que cria quando está inspirado e escreve até parar. Não, para mim é um trabalho, é um processo. Tenho a minha rotina diária e eu escrevo, esteja inspirado ou não, tenho de escrever
identificar bom. E, portanto, é esta pressão que eu também coloco a mim próprio. E, sendo que é o meu trabalho, não é? E quem escreve por trabalho, às vezes isto quebra, se calhar, um bocadinho a ilusão dos leitores, que claro. pensa que ainda vamos escrever à mão, junto à praia. Bom, pelo menos no meu caso, isso não acontece, e pelos escritores que eu conheço, também isso não acontece. Portanto, é um trabalho, é um processo, mas acho que os meus leitores, depois a lerem, acho que não vão pensar nisso, nem sentir isso. Vão sentir que é uma obra escrita com criatividade e com inspiração, e acho que é isso que é o meu trabalho. Tu há pouco até usaste a expressão de mania, mas então usando essa expressão, tens assim mais alguma mania durante o teu processo criativo? Eu sei que também gostas de escrever à noite, por norma. Sim, procuro escrever à noite e, sei lá, tenho... Tem algumas coisas, se calhar, algumas superstições. O título é só no final do livro que faço. Ok. Enfim, gosto de escrever em muito pouco tempo. E quando estou a escrever, não consigo ter distrações. E é muito complicado para mim. E são muitas horas por dia a escrever. E gosto de concentrar a minha escrita num curto espaço de tempo. Obviamente que isso vai-me desgastar bastante, porque são às vezes 12, 13, 14 horas por dia a escrever. Mas este livro foi escrito em 2 meses. Para mim foi um recorde. Mas tinha de escrever porque a minha filha estava quase a nascer. E nasceu praticamente logo a seguir. Sim. Aliás, 33 horas. 33 não foi? horas, por acaso, 3 mais 3 dá 6 também. Vês? Isto tudo E está por aqui. sinal, não tem nada a ver, mas por acaso, isto lá está. Quem ligar à numerologia e tiver achar graça, há uma coisa que se chama que é o número de caminho de vida, ou assim, ou o nosso número, que é somar literalmente os números da data do nosso nascimento. E o da minha filha também é 6. Portanto, o meu não é, mas foi uma curiosidade que me apercebi há pouco tempo e achei graça. Mas pronto, é só isso. 6 é o número do amor, dizem, e eu vou E viva o acreditar. amor. Eu vou acreditar. Tu próprio já falaste várias vezes da percepção que outros escritores possam ter. Tu ligas ao que os outros possam pensar. Ou seja, o facto de teres uma escrita mais simples, mais comercial, como tu disseste, a meu ver, acessível, e estás assim a estimular também à leitura, não é? E um bocadinho para contrariar todos aqueles estudos que dizem que os portugueses cada vez leem menos, mas por outro lado também sabes que tens uma onda, assim, há alguns escritores que se calhar irão, ou não digo contra ti, que acho que é uma palavra muito, muito forte, mas acho que consegues perceber o que é que o ponto Sim. aqui a tocar. Sim, mas isso faz parte do processo e faz parte de quem está nesta área e em qualquer outra. Principalmente quem tem tendência para ser mais comercial, a vender mais, depois surgem sempre essas vozes e eu não sou exceção, portanto, eu não sou especial nesse sentido, portanto, acontece-me a mim o que acontece a toda a gente que sai um bocadinho mais à frente, ou não é mais à frente, mas se calhar mais fora da caixa, ou se destaca um bocadinho pelas vendas. Não estou a dizer que se calhar escrevem melhor do que eu. A escrita em si, ou a crítica, vai gostar muito mais dos livros deles do que os meus, e está tudo bem. Não tenho problemas com isso e acho que fazem muito bem, e acho que toda a gente é necessária e todos os escritores são necessários, incluindo eles. Também são Ou seja, há necessários, espaço para todos. incluindo eu também. Claro. Eu, felizmente, as pessoas têm lido cada vez menos, dizem. Eu tenho sido lido cada vez mais e, portanto, eu à partida eu acho que estou a fazer a minha parte. Sim, Mas eu estou pelo menos a fazer esse processo, ou seja, sendo uma escrita mais acessível, mais fácil de ler, se calhar estou a trazer se calhar mais leitores para o mundo dos livros e habituarem-se a ler. Depois podem deixar de ler os meus livros e irem ler exatamente. outros livros, se calhar mais complexos, com outro tipo de linguagem. Todas as linguagens são essenciais, são necessárias, e portanto eu faço este trabalho de prospecção de leitores por aí, que depois cada um vai afinando o seu gosto, e se deixarem de ler os meus livros para lerem outros livros de outros autores, indiretamente estarão a ganhar comigo, ainda que não gostem muito de mim, estarão a ganhar comigo e eu fico No contente fundo, por mim e estás por aqui eles. a estimular toda a gente. leitura, a criar hábitos de leitura. Sim, porque nós temos de começar para um lado. Claro, sim. E se a minha escrita é mais simples, mais fácil de ler, mais acessível, então pronto, comecem por aqui, e se quiserem depois afunilam os gostos de cada um e hão de ler outros autores. Mas tendo essa posição tão aberta, digamos assim, ou tão consensual, em algum momento ficou afetado por algum comentário de um desses autores? Ou...
Eu fico sempre. Eu não vou dizer, eu não sou aquela pessoa que não ligo nada, não ouço, não quero saber. Não, eu ouço e presto atenção. Se eu entender que a pessoa está a falar mal só por falar mal, ignoro, naturalmente, mas procuro tirar sempre dali alguma ilação e aprender com o que as pessoas estão a dizer. Só porque é que a pessoa, ou com os meus leitores, às vezes fazem comentários que são depreciativos. E eu disse, ok, se calhar esta pessoa teve razão, vou ter mais cuidado com isto. Agora, quando eu vejo que não faz sentido, eu não concordo sequer com aquilo, está tudo bem, não ligo. Mas gosto sempre de aprender, sou viciado em aprender e também aprendo com a opinião dos outros. Agora, faz parte, nem toda a gente vai gostar, mas isso faz parte de qualquer artista. Também muita gente não gosta desses autores e eu também tenho de lidar com isso. Eu também não sou exceção. Fico triste, como já me aconteceu, ver colegas meus. É sempre triste vermos um colega falar mal de outro colega, independentemente de qual seja a área. E nós estamos constantemente a ver isso noutras áreas. E obviamente que há colegas meus, né? Ou seja, outros escritores ou outras pessoas que se dedicam à escrita, aos livros e a viver disto, que se pronunciam se calhar de forma menos elogiosa em relação a mim, mas fico mais triste quando essas pessoas, inclusive, já foram convidadas por mim para participar em festivais organizados por mim. Isso deixa-me muito triste. Depois, mais à frente, ver essas pessoas a falarem mal. Isso deixa-me triste. Olha, entrando aqui um bocadinho mais na parte pessoal, tu também na primeira parte já falámos enfim, do desgosto. Tu perdeste o teu pai com 12 anos, mas também já disseste que muitas vezes é da dor que surge o amor. E és o mais novo de 8 irmãos, és o caçula. Sofreste muito nas mãos dos teus irmãos. Eu digo isto porque eu também sou caçula. Pronto, sim. Efetivamente, eu tenho muitos irmãos, mas como nós temos uma distância de idades tão grande, acabei por quase não conviver com a maior parte deles. Eu cresci mais concretamente com as minhas 2 irmãs, que são, lá está, mais velhas do que eu, mas têm as idades mais próximas. Portanto, tenho mais 7 irmãos, mas só convivemos quase ou crescemos juntos 3. Portanto, fui eu e mais 2 irmãs. Mas sendo mais novo, não posso queixar, porque, entre aspas, acabei por ser mais protegido pela minha mãe, até porque eu perdi o meu pai mais cedo. Eu era o único rapaz da família e a minha mãe ainda tem assim uma educação mais conservadora, se calhar antiquada, mas é a educação que ela tem, e, portanto, acabei por ser mais protegido, ainda que ela tenha assim uma visão da vida que eu não concordo e, portanto, procurei sempre... Qual é essa visão? É uma visão em que, se calhar... A mulher é que tem de trabalhar em casa e o homem não. Lá está, isto se calhar vem da educação que tinham antigamente e ela foi educada assim, cresceu assim. E eu nunca concordei com isso e, portanto, e não concordo e continuo sem concordar. E, portanto, não faço isso. Faço tudo o que tiver de fazer como faz uma mulher em casa. E, portanto, aliás, eu vivo com a minha namorada e toda a gente faz tudo. Portanto, ninguém ajuda ninguém. Nós somos uma equipe. E agora ainda por cima com a bebé, e tu há pouco estavas a dizer que gostas de escrever assim no silêncio também, agora é um bocadinho mais difícil. É só nesta fase, pronto, é assim a fase. Bom, por isso é que eu queria tanto acabar também o livro terminar. Antes dela nascer e consegui 33 horas, mas consegui. Mas sim, agora não sei como é que vai ser, vou procurar, se calhar não vou conseguir escrever em 2 meses, tenho de distribuir durante mais tempo, né? De escrever menos páginas por dia, para distribuir ao longo de mais tempo, porque eu que me distraio facilmente e preciso de silêncio. Okay. Eu sou dessas pessoas, não consegue ir para um bar, um café, trabalhar. Já somos 2, eu também não. 3. Nunca. É, a sério? Tem que ser silêncio absoluto mesmo. Eu também. Sim. E às vezes é difícil numa redação. Oh, não. Muito. Tem que estar sempre com os fones. Exato, exatamente. Tentar abstrair. Olha, deste livro, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, como se fosse a primeira vez, que eu vou aproveitar para mostrar aqui, estamos também no YouTube, queres só levantar um bocadinho o véu da história deste livro? Sim, muito resumidamente. Ele fala sobre o luto, que é um tema que também me diz muito, né? Já falámos aqui, e fala sobre gravidez, fala sobre nascimentos, né? E, portanto, temos aí uma gravidez, temos um luto. Ele confronta estas 2 realidades, portanto, o início e o fim da vida. Mas acima de tudo, é naturalmente uma história de amor. Estamos aqui a ver uma história de amor com os seus altos e baixos, com os seus desafios. Precisamente os desafios que traz uma criança para um relacionamento.
E pronto, também temos aqui a questão do luto, porque a história é contada em 2 tempos, portanto no antes e no agora, e no antes é que se aborda mais a questão do luto, mas depois vamos perceber como é que as duas histórias, que são a mesma história, não é? São os mesmos personagens em 2 tempos diferentes, se juntam e pronto, para passar uma mensagem de entendermos o fim da vida de uma forma diferente, mais leve, tentar, pelo menos, entender o fim como algo inevitável e, portanto, não necessariamente como um fim, mas como uma transição, sei lá. Eu estou, de alguma forma, a procurar com este livro apaziguar muitos corações. Toda a gente já passou por um luto, ou vai passar eventualmente. Se não passar, foi porque a própria pessoa já partiu e, portanto, todos nós, mais tarde ou mais cedo, vamos ter de aprender a lidar com o luto. E, portanto, era um tema que eu queria abordar num livro e foi neste livro. Mas ele fala também, naturalmente, da gravidez, dos desafios que passam as grávidas, muitas vezes. Muitas experiências pessoais? Sim, eu acho que sim. Principalmente neste livro, até porque eu estava precisamente a viver isso, a viver os medos que as grávidas passam, as transformações, as angústias, as transformações físicas, emocionais e tudo mais, e os medos que vêm. Eu procurei. E muitas coisas que as grávidas também ouvem, coisas desagradáveis que acontecem, enfim. Procurei explorar um bocadinho disso, não fazendo disso o livro, porque ele é uma história de amor, Sim, sim, mas sim, procurei sensibilizar as pessoas para alguns desses assuntos. Quando tu fechas o livro, fica arrumado ou de vez em quando ainda voltas e pensas eu teria feito isto agora assim de outra maneira? Eu acho que todos nós, se remexermos no passado, Gostamos sempre de Não é só alterar com os uma ou livros. outra coisa. não é só com os livros, até com a nossa própria vida, não é? Nós, Sim, sim, eu sim. fazia. Eu tenho pessoas que dizem, ok, eu pegava na minha vida e estava tudo fora e começava tudo de novo. Mas a vida também tem o seu encanto por causa disso. E eu, o livro, não faço isso. É um assunto arrumado. É um Está assunto feito, arrumado para feito. sempre, não quero mais voltar a vê-lo à minha frente, porque nós acabamos é um processo tão exaustivo, porque além de escrever, depois vem o processo de revisão. Sim. E também é um processo que eu faço em conjunto com a minha revisora. E, portanto, estamos ali sempre a rever, não só com a editora, depois vai para a revisora, várias vezes a revisora está sempre a voltar para trás, porque agora há outra correção para fazer. E, então é tão cansativo e tão exausto que eu, quando acabo, para mim é um alívio. Que no fundo depois nunca acabas a gás, porque ainda tens as sessões de autógrafos, não é? Sim, e depois já estou a pensar no próximo, mas assim, depois há todo um processo de promoção e divulgação Claro. do livro, também é isso que me traz cá e agradeço desde já ao Observador pelo convite e pela oportunidade. Nós é que agradecemos a disponibilidade. Ainda não estamos na hora de acabar, não é? Não, não, eu estava a olhar para ti, mas não era por causa não, eu estou... Olha, mas já por curiosidade, tu estavas e levantaste o véu a dizer. Tu já estás a pensar no próximo? É assim, eu sou daqueles autores que ponho toda a carne no assador. Ou seja, em cada livro eu dou tudo de mim, ponho tudo e não deixo nada para o livro seguinte. E sim, acabo sempre cada livro sem saber o que é que vai ser o próximo livro. E aconteceu o mesmo com este, e portanto eu passo sempre por aquele drama de que, ok, as ideias acabaram e é este o fim. É aqui que É a minha agora, carreira. exato, já é aqui está. que acaba aqui a minha carreira. Passo. Esse é Avisos da outro, editora, atenção, não vamos ter mais. é outro drama que eu vivo, mas isso tem acontecido em todos os meus livros e já lá vão alguns. Sim. Mas é esse drama. Eu ponho tudo. E há autores que já sabem o que é que vão escrever para os próximos 10 livros. Eu não faço a mínima ideia do que é que vai ser o próximo livro. Começo sempre do zero, como se fosse a primeira vez. Okay. Olha, outra das coisas que tu tinhas dito, eu lembro-me que na minha pesquisa, e pronto, e faz sentido, tu, por exemplo, quando lançaste o teu primeiro livro, não tinhas ninguém numa ação de autógrafos. Depois já tinhas uma pessoa e hoje em dia, quando vamos à feira do livro e vemos uma fila gigante, normalmente é porque estás lá. Eu lembro perfeitamente que há uns anos eu ia com o meu marido e o meu marido disse: eu rolo minha alma, vai estar aqui. Porque eu perguntei, mas porquê tanta gente? E depois nós vimos. E a verdade é que tu levas e arrastas muita gente. Mas o princípio tem sempre essa... dor, não é? Como tu falaste. Mas tem um encanto por isso. As coisas são bonitas. É bonito quando as coisas acontecem assim, quando olhamos para trás e pensamos, olha como é que tudo começou, como era antes e como é agora. Mas eu também tinha essa noção. Achava eu que quando tinha 5.000 seguidores lá no Facebook, achava eu que era conhecido.
E portanto já me punha a fazer sessões de autógrafos. Mas pronto, tinha de fazer também porque tinha livros e tinha de as fazer, ou convinha fazê-las. Mas sim, nas primeiras 2 sessões não tive ninguém, e na terceira tive uma pessoa. E pronto. E lembras-te dessa pessoa? E lembras-te do Lembro-me, tem dia? fotografia, eu tenho o registro dessa fotografia. A sério? O senhor se calhar nem sabe. O senhor estava lá e comprou para oferecer, com certeza. Mas o senhor se calhar nem sabe que foi a primeira pessoa das minhas sessões de autógrafos. E tu registas sempre esses momentos? És bom assim? Gostas de fixar? Imagina às vezes cheiros, roupa. Não, eu tenho muito má memória. E não sei se é porque eu tenho muito má memória. E ainda bem, às vezes gosto. Gosto de me lembrar das coisas. Apagar completo. Porque eu acho que é porque também eu estou sempre a aprender, estou sempre a ler alguma coisa nova, estou sempre a aprender alguma coisa, e não sei se o meu cérebro tem de fazer alguma limpeza no disco e portanto tirar o que está mais para trás ou aquilo que não é tão relevante. Mas tenho uma memória e gosto de ter uma memória. Mas há obviamente que momentos que ficam, e esse por acaso lembro mais ou menos até do dia. Não porque, se calhar não é porque foi a primeira pessoa que apareceu, foi simplesmente porque ficou na minha memória. Mas é bom ver o processo, como tudo começou, e hoje também se calhar para inspirar alguém que está desse lado e que está a escrever e que sabe que é um processo. E eu sim, eu fiz todo esse caminho se calhar as pessoas olham para mim agora e só me conhecem agora, não é? E esquecem-se que eu já venho de lá de trás e já passei por muitas outras coisas. Mas é importante lembrar isso, até para mim próprio, saber o que é que passei e dar valor ao que E tenho. quem é que são as pessoas que hoje estão nas sessões de autógrafos? Que pessoas são aquelas? Que tipo de pessoas é que são? Bom, essencialmente mulheres, não é? Mais 90%. Já houve sessões em que eu tive mais de 4 horas e não apareceu nenhum homem. Portanto, são essencialmente mulheres. E quando aparece um homem é para oferecer à namorada, é para oferecer à mãe ou à irmã. Mas quando aparece um homem que é para ele, eu fico gosto sempre de ver, porque são livros que também os homens podem ler e deveriam, né? Devem ler os meus livros. Porque escrevo, lá está, para toda a gente. As mensagens que eu passo servem para as mulheres como servem para os homens. Mas pronto, eu entendo, é romance, está categorizado assim e se calhar é mais para o público feminino, está tudo bem. Mas sim, essencialmente mulheres. E de todas as idades. E a maioria são sempre pessoas, sim, todas as idades. Felizmente, dos adolescentes até às pessoas com mais idade, com mais experiência. E acima de tudo são pessoas novas. Isso é que eu acho curioso. Posso ir um ano à mesma cidade, em 2 anos seguidos, e as pessoas que vêm no ano seguinte são completamente novas. Vêm algumas que já vieram no ano anterior, mas a maioria são pessoas novas, e acho isso muito interessante. Tu já falaste há bocadinho no Facebook, e agora sim já estamos quase a chegar ao fim. Tu sentes que, por exemplo, neste teu percurso as redes também ajudaram a chegar a mais gente? Foram fundamentais. Se calhar sem as redes sociais não estaria aqui hoje. Felizmente cresci e desenvolvi a minha carreira numa era das redes sociais. Eu não sei como é que faria se fosse há uns anos atrás. Provavelmente faria um trabalho de prospecção mais difícil, porque mesmo nas redes sociais teve de ser às vezes seguidor a seguidor, ganhar seguidor a seguidor. Até porque quando era mais novo e queria divulgar o meu primeiro livro, ainda nem tinha a minha página de Facebook, mas andava lá na minha terra a colar cartazes à noite, para ninguém me ver, porque eu tinha vergonha, a colar cartazes nas paragens de autocarro, e assim, eu fazia esse trabalho no meio local. Agora, Mas com os livros já? já escrevia livros. Sim. E portanto queria fazer um lançamento, não é? E os lançamentos eram obviamente lá na minha freguesia ou na minha cidade, e o lançamento acontecia lá, e então eu ia durante a noite colar cartazes para divulgar o lançamento, para as pessoas irem... Tu próprio ias fazer isso? Sim, ia durante a noite para ninguém me ver. Claro. Ia com alguém, ou que quisesse, ou pôr convites nas caixas de correio, já aconteceu também. Isso no primeiro livro, já há muitos anos, já há 10 anos atrás. Entrei só por curiosidade no teu Instagram, 240 mil. Uhum. E aqui tu partilhas essencialmente trabalho. Sim, até porque, pronto, é isso, os meus leitores estão à espera disso, e é por isso que eles seguem-me para receber esse tipo de conteúdo. Não sou o tipo de Instagramer nem de influencer, partilho algumas coisas sobre mim, mas o que o meu público quer Espera. está a contar, e portanto são frases, algumas mensagens minhas. Mas sim, fui criando uma comunidade, e obviamente que é a minha plataforma, e graças a essa plataforma permite uma divulgação maior. Obviamente que, havendo uma divulgação maior, à partida as pessoas depois ficam a conhecer
E isso é fundamental para vendermos livros. Portanto, também ficam a conhecer o meu trabalho e vão adquirir os meus livros. Mas para mim as redes sociais foram fundamentais e ajudaram-me a crescer muito. E agora espero não estar tão dependente das redes sociais como estava há uns tempos. Porque felizmente as pessoas já me conhecem, Sim, e mas mesmo já que eu não tens. divulgue, Sim, se o livro aparecer lá na loja, sim. eventualmente já Sim, vou- sim, já sim, vou sim. comprar. A tua mãe ainda diz ao filho: arranja um emprego. É, não. A sério, depois de todo, com este sucesso? É bom, ela já se vai habituando, né? Porque vê que pronto, estou bem, 8 vivo. livros, este é o 8º. Este é o 8º livro, sim. E a tua Mas mãe sim, ainda diz: arranja um emprego. Lá está essa visão Sim, era mais. só para brincar. Mas sim, ainda me disse isso. Aparecer alguma oportunidade, olha, aproveita, agarra, que isso é certo, né? E isto é sempre uma incerteza, mas essa incerteza também é um desafio extra que nos ajuda e nos obriga a estar sempre em alerta e a dar o melhor de nós. Olha, és aqui o nosso primeiro convidado deste ano de 2023. Desejos para este ano? Acima de tudo, felicidade, alegria para mim, para os meus e para quem nos estiver a ouvir, todos os ouvintes da Rádio Observador. Não, mas acima de tudo isso, felicidade, alegria e estarmos sempre a evoluir enquanto seres humanos, independentemente do caminho que seja, estarmos continuar a crescer cada um e sermos bons uns para os outros. E para que essa alegria, esse bom coração prospere e se espalhe por aí Muito bem. fora. Obrigada, Raul. Obrigado. Eu não me Obrigado. canso de dizer isto. Vieste diretamente. Do Porto. Para falar convosco. Incrível. Obrigado, muito Veio obrigado e pela segue no oportunidade. próprio dia. Sim. Raul Minha Alma, hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Fica a sugestão como se fosse a primeira vez. Tens de ler, Diogo. Tens de ler. tenho que Vais ler. ler, vais Quando ler. tu terminares, eu vou ler. Raul Minha Alma, hoje em 40 minutos na Rádio Observador. Raul, obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigado.